Todo mundo aqui, de uma maneira ou de outra, já ouviu falar em voodoo. Existem muitos filmes, seriados, livros que abordam esse assunto. Mas a gente sabe que nem tudo é exatamente como na ficção. Eu aposto que quando você ouve falar em voodoo, já começa a passar na sua cabeça aquela cena do boneco sendo todo espetado, não é mesmo? Mas e se eu te falar que os rituais voodoo são muito diferentes dessa imagem que você costumava ter? Pois é, existem muito mais coisas nesse mundão do que aquilo que nos mostram na TV e na mídia. Pensando em todas essas coisas, hoje eu, Karina Azevedo, vou responder uma dúvida que todo mundo que é curioso já pensou pelo menos alguma vez na vida. Afinal, como funciona um ritual de voodoo? Então se prepara que verdades vêm por aí. E claro, sejam muito bem-vindos a mais um Fatos Responde. Por que os humanos? Por que o arco-íris tem Por que o sete mel não cores? estraga? Por que o mar é azul? Porque o céu é azul. Você é cristão, judeu, muçulmano, espírita, ateu? Bom, todos nós temos a nossa visão particular de mundo. E é óbvio que a nossa religião, ou até mesmo a falta dela, influencia em muito a maneira como encaramos tudo aquilo que é diferente daquilo que acreditamos. O voodoo, por exemplo, muitas vezes é julgado, mal compreendido e até tratado com muito preconceito, sendo que muitas pessoas nem mesmo conhecem os princípios e as crenças dessa religião. Mas olha, tá tudo bem. O importante mesmo é a gente não se contentar com essa situação e sempre buscar conhecer um pouquinho mais sobre esse mundão, para só aí tirarmos as nossas próprias conclusões. E já que o assunto de hoje é o voodoo, vamos para o que interessa? Como você já deve imaginar, a religião voodoo surgiu na África Ocidental e com o tempo, graças a uma série de fatores históricos e sociais, ela foi se espalhando para outras regiões do mundo e sofrendo também algumas adaptações. A religião voodoo africana, a original, podemos dizer assim, acabou dando origem ao voodoo haitiano, ao voodoo da República Dominicana e de Porto Rico, ao voodoo de Nova Orleans, nos Estados Unidos, a santeria em Cuba e aqui no Brasil, ele originou o candomblé GG da Bahia. Como essa disseminação aconteceu, você já deve imaginar. Conforme os europeus foram colonizando e explorando a África, eles foram também levando os cidadãos desse continente para viverem como escravos no chamado Novo Mundo. Em cada um dos lugares que esses praticantes do voodoo chegaram, eles mantiveram a sua religião, adaptando algumas coisas e modificando outras, para conseguirem ser mais bem aceitos em cada espaço, o que é conhecido inclusive como sincretismo. Por exemplo, o voodoo haitiano tem muita influência do catolicismo, e muitos dos loas, que são os espíritos voodoos, foram mascarados e se transformaram em alguns santos católicos, porque só assim os seus senhores deixariam eles praticarem a sua religião considerada pagã. Bom, aulinha de história à parte, o que eu precisava te dizer é que o voodoo não é um movimento único, limitado e que se resume a bonecos e feitiçaria. Ao contrário disso, ele é uma religião africana que se disseminou pelo mundo inteiro e que muitas vezes foi mal interpretada. Voltando à base de tudo e indo lá para o continente africano, onde tudo realmente começou, eu posso te dizer que o voodoo original funciona do seguinte modo. Os seus seguidores acreditam em um criador universal para todo mundo. Esse deus supremo é chamado na África de Mau ou Nanamburuku. Ele é um deus andrógeno e gerou 7 filhos, dando a cada um deles o controle sobre algum aspecto da natureza. Assim como no catolicismo, os praticantes do voodoo acreditam que existam espíritos que respeitam uma certa hierarquia, como os santos, anjos e querubins para os católicos. Nem todos os espíritos voodoo são bons, alguns deles são muito maus. Mas isso também pode servir de analogia aos demônios que os cristãos acreditam que existam por aí. Além dos espíritos voodoos, cada um com seu nome e área de atuação, vamos dizer assim, eles também acreditam nos espíritos de grandes árvores e rochas, ou seja, grandes elementos da natureza. Assim como também praticam cultos aos ancestrais. Até porque eles acreditam que os mortos vagam por esse mundo, assim como nós que estamos vivos. Mas e aí? Como você acha que acontece um ritual voodoo no final das contas? Bom, para acabar com essa dúvida de vocês, aquele rito de fazer o bonequinho de alguém e colocar os alfinetes e tudo mais realmente existe e veio do voodoo. Mas ele faz parte da cultura do voodoo de Nova Orleans, desenvolvida pelos escravos que acabaram indo parar nos Estados Unidos. O ritual do boneco, apesar de ser uma prática dessa religião, não é considerado um culto, porque os cultos voodoos, assim como os cultos de outras religiões, são praticados em conjunto, com cânticos, danças e tudo mais. Mas resumindo o ritual do boneco, ele consiste em criar um bonequinho com a maior quantidade de elementos possíveis da pessoa que você quer representar. Ele pode ter cabelo natural, saliva, pedaços de roupa e por aí vai.
Depois de pronto, eles fazem orações para que um dos espíritos vudus incorpore o boneco e faça aquilo que será pedido. O espírito pode ser bom ou mal, aí vai depender da intenção da pessoa que está fazendo todo esse processo. Mas como os praticantes de voodoo acreditam em karma, eles não gostam nem um pouco de fazer mal a alguém. Afinal, segundo a crença, isso sempre volta para você mesmo. Indo agora para o culto voodoo em si, ele funciona da seguinte forma. Vários altares são preparados 1 ou 2 dias antes do culto em um lugar sempre aberto, que tenha contato com a natureza. Cada altar é preparado para um espírito voodoo específico, a depender de quem eles querem atrair naquela noite. Nesses altares, eles sempre colocam coisas que os espíritos podem gostar, como bebidas, fumo, comidas, flores e assim vai. Na hora do culto, eles fazem cânticos para cada um dos espíritos que eles estão convidando para aparecer ali naquela noite. E por fim, eles cantam também músicas para os seus antepassados, que também recebem um altar com perfumes e coisas que eles gostavam durante a sua vida. Depois dos cânticos, algumas pessoas que são consideradas as mais espiritualizadas incorporam os espíritos voodoos convidados e aí, horas de sessões são feitas onde dúvidas são tiradas, conselhos são dados e muita música é tocada. Nesse momento, pode ou não haver o sacrifício de algum animal, que geralmente é sacrificado pelo próprio espírito voodoo que está incorporado em alguém. No final de toda essa cerimônia, quando o sol está quase nascendo, as entidades são liberadas e começa então o culto aos antepassados. Mais cânticos acontecem até que finalmente o ritual voodoo seja encerrado. Muito curioso, vocês não acham? Aqui no Brasil, como eu disse, o candomblé GG é a religião que se derivou do voodoo africano e é por isso que talvez o culto voodoo tenha te soado de certa forma muito familiar. Sanada a curiosidade, me diz aí, você podia imaginar que essa era a verdadeira crença voodoo? Incrível, né, gente? Deixa seu comentário aqui embaixo e eu me encontro com vocês em um próximo programa. Até mais!